Boa noite, esse é o Fotografias e Narrativas. Hoje nós estamos com a Alexandra Reis, com o tema É Sobre Isso. Então, a Alexandra Reis é uma das nossas modelos e agora narradora do Fotografias e Narrativas. Já está no seu, terceiro, quarto, quinto ensaio, já incluindo os projetos. E hoje ela veio contar para a gente sobre a experiência dela com fotografias narrativas. E como vocês sabem, quem acompanha fotografias já conhece como é que conhece a metodologia, né? O roteiro. Nós teremos o antes, o durante e o depois da fotografia. Então, boa noite, Alexandra. Boa noite. Então, eu sou a Alexandra. Eu fiz o meu primeiro ensaio em outubro do ano passado. Fiz o meu primeiro ensaio. E estou participando agora do Foto Biografias e Narrativas. Estou no outro projeto dentro do Foto Biografias e Narrativas, que é o Retratar-se. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o antes, o durante e o depois do meu ensaio. Então, Alexandre, ninguém aqui nesse trabalho, no Fotografias Narrativas, a gente fala narradora, quando fala que a pessoa é narradora e está participando como narradora, é porque a pessoa está no processo de autoexplicação. Então, aqui ninguém é narradora profissional, né? Então não é narradora profissional. Então, a gente vai fazer... Essa live é uma live que é um bate-papo, é uma conversa, né? Não vai ter edição, não terá cortes... sem edição, sem cortes, sem efeitos. Então, mas vamos bater um papo aqui, tentar bater um papo tranquilo sobre essa trajetória. Foi em 2021 e 2022 com o ensaio. Então, nesse processo, embora nós tenhamos um roteiro aqui, faremos uma retomada, uma recuperação de memória, porque uma coisa é o roteiro que a gente faz antes, não é, Alexandra? Outra coisa é o que acontece no momento. E para começar, eu vou pedir a Nildes, que está offline e que está pegando o celular dela agora para poder retomar o poema, para ela ler o poema que a Alexandra compôs pensando nesse momento do Fotografias Narrativas, o momento que está vivendo. É sobre isso. Se olhar e admirar todas as imperfeições, mesmo sabendo que elas estão fora dos padrões. Se retratar, se amar e voar. Voo livre. Livre de conflitos, rejeições e comparações. Afinal, não tem como comparar, porque somos únicos. Cada um com sua essência, beleza e com a certeza que o mais importante é se amar. Nils, muito obrigado pela leitura. Vocês sempre com a sua presença offline, uma presença intensa offline. E o público já espera, das mulheres de fotografias narrativas, as que já fizeram ensaio, as que farão isso, já esperam a sua participação, né? Então é isso. E vamos prosseguir então agora com a Alexandra. E eu vou perguntar a Alexandra, como sempre, né? Como é que foi o seu antes, o seu durante e o seu depois do ensaio, assim, depois do ensaio com fotografias narrativas. E vamos começar pelo seu primeiro ensaio, né? Como é que foi a sua primeira experiência? Como é que você chegou até a gente? Né? De que maneira chegou até a gente? E como foi a sua preparação para poder fazer esse ensaio? Do momento da preparação do convite que lhe fizeram, da indicação que lhe fizeram, até a hora de chegar ao ensaio. Como é que foi isso? Então, quando eu tenho uma amiga, Débora Pereira, ela também é modelo da H Fotografia, né? Fotobiografias e Narrativas. E aí, naquele momento, eu não estava morando em Alagoinhas, morava em Madre de Deus. E aí ela me ligou e me falou do projeto que estava acontecendo no momento, que era o Primavera-se, que foi o Primavera-se do ano passado. Me propôs fazer um ensaio, só que, assim, a minha primeira resposta foi não, porque naquele momento eu estava com a estima muito baixa, tinha passado por algumas situações que tinha mexido um pouquinho, né? E aí a minha resposta naquele momento foi não.
Só que aí ela foi persistente. E eu falei, mulher, como é que eu vou fazer ensaio fotográfico agora? Primeiro, que eu nunca tinha feito fotos, né, com profissional. E segundo, como eu falei, estava com a estima muito baixa. E ela falou assim, Alexandra, justamente por isso que seria legal que você fizesse esse ensaio, porque você vai ser lá uma nova mulher. Só que, tipo, a pessoa falou, mas eu não filtrei o que ela falou. E aí ela foi persistente, bem persistente mesmo. Aí eu falei, tá bom, tá bom, tá bom, vou fazer. Mas assim, sabe quando você disse que vai fazer algo Sim. por fazer? Aí comecei a conversar com a equipe do H Fotografia. E aí fui procurando, né? Fui instruída a procurar referências. Procurei referências. E assim, ali a minha cabeça já tinha dado uma guinada, mudado um pouquinho. Porque assim, nas referências eu já conseguia pensar positivo e, tipo assim, o meu pensamento era, então, já que eu vou fazer ensaio, minha estima está baixa, como eu falei, então o objetivo do meu ensaio vai ser levantar a autoestima. Pesquisei, né, planejei, e aí, no dia 9 de outubro, tinha o aniversário da minha mãe na roça. Aí eu disse assim, vou aproveitar o aniversário da minha mãe e passo em Alagoinhas e faço ensaio. Aí, engraçado, né? Planejei fazer um ensaio sensual. Só que assim, eu acredito que toda mulher, principalmente quando a mulher é plus, ela tem algumas inseguranças com relação ao corpo, principalmente quando você é uma mulher que nunca se olhou de verdade. Aí eu fui para o estúdio, cheguei lá com a mochila cheia de roupa. Tinha mais ou menos uns 5 looks de roupa para fazer ensaio normal e não sensual. Tinha minhas lingeries, lógico, porque o meu propósito seria fazer ensaio sensual. E aí fui, né? Fui bem recepcionada por Nildes, por Heitor, por Nayara, que é a maquiadora É maquiadora oficial, se tornou maquiadora oficial da H Fotografia. Então, aí, enquanto eu fazia maquiagem, eu pensava, meu Deus, nunca na vida que eu vou fazer um ensaio sensual. Só que aí fiz a maquiagem, e aí depois tem um momento, né, que Nildes, porque assim, a partir do momento que a gente começa a contratar o pacote, começa a contratar o serviço, a gente é chamada de modelo. E é engraçado porque, tipo, você nunca se olhou, né? Modelo, você vê, modelo é uma pessoa que está dentro dos padrões. Aí tem um momento que a gente vai separar os looks, e aí é o momento que a gente tem com o Nildes. É um momento de se conhecer também, né? E assim, falando de mulher para mulher, quando você está com uma mulher, uma mulher entende a outra. E assim, de mulher para mulher, você que estava ali no momento que você estava insegura, e ali você começa a ter uma segurança, não, vai dar certo, eu vou conseguir e tudo mais. Aí a gente começou a fotografar, né? No início eu estava meio para baixo, né? Aí eu fazia, bora, modelo. Me incentivou assim, de uma forma bem positiva. Bora, levanta, assim, assim, assal. E assim, o ensaio fluiu, né? Consegui fazer tudo que eu tinha pesquisado, o que eu tinha planejado fazer. Consegui fazer. Consegui fazer tudo o que eu tinha planejado. E aí, no final, quando a gente termina o ensaio, aí é o momento que a gente vai olhar as fotografias. Aí você olha lá e se surpreende, né? Porque, tipo, a minha expectativa, como eu falei, era levantar minha autoestima. Mas, assim, quando você vê, aí você olha, essa foto aqui foi do primeiro ensaio. Aí A você foto do olha... meio. Essa de vermelho. Essa também. Então, aí você olha e você diz assim, realmente, eu sou um mulherão, eu consigo me ver como mulher
como mulher sensual, né? Não é porque eu sou uma gordinha que eu não sou sensual. E é sobre isso. É sobre isso. Alexandre, eu queria que você retomasse um pouco daquele primeiro momento, a gente já viu aqui, já entramos começamos do antes do ensaio, já entramos no ensaio, né, no momento do ensaio, no durante o ensaio, que é a experiência, mas eu queria que você falasse um pouco daquele momento que, para mim, você traz como marca, como um marco do ensaio, que é quando você vê a primeira foto, né, que você fala assim, que você não estava acreditando, você falou assim, não vou fazer um ensaio sensual, né? Você estava ainda com o primeiro look, você falou assim, não vou fazer um ensaio sensual. E quando você vê a primeira foto, acho que a ideia se me não memória é isso, e aí você, a partir desse momento, você vai ganhando coragem. Fala esse momento dessa crise no começo do ensaio. Então, quando eu vi a primeira foto, aí, tipo, sabe quando você se surpreende com você mesmo? Você vê que você tem assim, você tem potência e que você é além do que você imagina que você é. Aí o que acontece? Eu vi a minha primeira foto, né? Me surpreendi e aí foi acontecendo. Eu lembro que quando a gente partiu para o sensual, eu comecei no lingerie vermelha. E aí... A memória aqui é Nildes, mas Nildes está offline. Eu lembro que Nildes falou assim, mocinha, essa camisola está muito comprida, está muito composta. Aí ela pegou e levantou um pouquinho. Aí sim. Aí fui relaxando e tal. A gente fez. E aí, quando a gente, antes da gente fazer a lingerie preta, a gente teve uns nus lá no quintal. Teve nus no quintal. Teve nus no quintal. Sim. Falando dos nus no quintal, tem um cenário lá que tinha umas flores vermelhas, lembra? Sim, tem. Então, ali, sabe quando você, tipo, eu me senti Eva. Eva no paraíso. Então, isso para mim foi sensacional. E, assim, então, eu tinha um bloqueio com relação... Tipo assim, como é que você vai fazer nu se você tem algum bloqueio? Eu tinha um bloqueio com os meus seios, né? E, assim, depois que eu me senti Eva no paraíso, eu esqueci, vi que, tipo, eu sou uma mulher, eu sou mãe, é a força da gravidade, e ia ter que cair mesmo, né? Então, caiu. Caiu, mas está aqui, é meu. Eu acho que esse ponto da live, da conversa, que é o interessante porque assim, a gente quando a gente faz um momento como esse, um bate-papo como esse, e o Fotobiografias Narrativas, a gente foi caminhando para que ele se tornasse uma experiência, e aí por isso que é Fotobiografias Narrativas, é uma experiência, está ligada à experiência fotobiográfica. Qual é a grande questão? O ensaio fotográfico, essa experiência, ela vai impactar, de fato, a modelo. Assim, impacta, né? Pode impactar. Você impacta positivamente, negativamente. Impacta, né? Isso toca a modelo. E a ideia do nosso projeto fotobiográfico é que, de fato, a pessoa seja impactada. Então, quando você está falando dessa questão, a questão do seio, por exemplo, aí volto a dizer que é de fato um papo, né? É uma conversa que a gente precisa ter no Fotobiografias Narrativas. Talvez um dos papos seja sobre isso, né? Sobre essa questão do seio. E eu e Nildes, a gente tem presenciado muito essa questão durante os ensaios. É um nó, né? Tratar dessa questão. E são mais de 70 mulheres que já foram fotografadas pela gente. E volta e meia o seio é uma recorrência o tempo inteiro, né? Essa questão de como lidar, né? de se lidar com esse corpo que se transforma. Então, mulheres de 25, de 30, 35, 40, 50, 60 anos, e como lidar com esse corpo que se transforma. Então, isso que você está falando, assim, se eu posso tratar disso, é o assunto principal do negócio. É por isso que a gente está aqui, né? É sobre isso, ao negócio do tema, né? Sobre isso que é o bate-papo. Não é sobre aquilo que se fala que é a conversa padrão sobre fotografia, não. Isso não é sobre pose, não é sobre pose.
Ele está mudando a ideia de pose para tratar da ideia de cena. A gente está tratando de cenas, né, e essa composição dessa cena, e que não é assim. Aí, nessas cenas que acontecem, quem está fotografando, vai ocorrer aquela que toca mais, que você percebe mais, que você sente mais. E tem, no processo que é o posterior à fotografia, tem onde você vai selecionar, né, com qual fotografia eu fico, qual não fico. Então tem esse processo de seleção de você mesmo, que eu acho interessante. As mulheres dizendo, essa fica, essa não fica, essa. E é como se você estivesse descartando possibilidades. Eu sempre quando eu estou no meio, estou mediando isso, é como se você estivesse dizendo sim para mim nessa posição, não para mim nessa posição, sim para mim com esse seio, não para mim com, sabe? Faz parte dessa questão dessa estética. Então acho que o que você traz, dizendo essa história que você conta é sobre essa experiência que você teve no quintal e de ousar, né, de se desafiar a fazer isso e depois se perceber, é o negócio dessa conversa, né, assim. Sem isso, essa conversa não tem sentido, né? Sem essa experiência, sem essa descoberta que você faz, aí a gente entra para começar a falar um pouco mais já do depois da fotografia, né? Já desde o momento que você, Alexandra, que você vê depois do ensaio, né? Que você percebe na hora, no ato, porque assim que a gente termina o ensaio, sempre que é possível, a gente mostra as fotografias, né? E aí são muitas fotografias. Uma descoberta nova, recente para a gente, que tudo que a gente vai descobrindo assim, de novidade, vocês trazem para a gente. E uma modelo foi Juliette, né? Quando mostra a fotografia para ela, ela diz assim, eu não vi isso. Né? A gente mostra mais de quase 1.500, 2.000 fotos. A pessoa assim, eu não vi isso. E, de fato, quando você você termina a cachaça do ensaio, né? Você sai da ressaca do ensaio, que você esfria, que você volta a se ver, aí você tem aquele negócio, você cai em si e fala assim, Zoa, eu fiz isso, né? Sou eu mesma nessas fotografias, e aí entra um outro negócio da gente, que é essa... aquilo que a gente conversa, eu e Nildes, a gente sempre conversa, sempre quando a gente vai apresentar a proposta para uma modelo nova, a gente fala assim sempre, se trata de você ver diversas versões de si mesma, né? Se trata de você ver diversas possibilidades que você tem de aparecer, de se apresentar. E aproveitando isso, já entra logo na questão do depois da fotografia, que a gente tem muita coisa para poder falar ainda depois dessa fotografia, para dizer assim que a conversa com a Alexandra já dura, sei lá, já vai completar 1 ano ou 2 anos, sei lá, 1 ano. 1 ano de conversa, né? 1 ano de conversa mesmo, né? Sobre fotografia, sobre as experiências com a fotografia. Então, Alexandra, conta pra gente agora aí, fala pra gente agora como é que foi esse depois da fotografia, já começando do momento que você vê a fotografia lá em casa, né? Depois do ensaio. Aí você pode falar desses depois, todos os depois que você já viveu, depois da fotografia lá, do ensaio, e o momento que você recebeu as suas primeiras fotos tratadas em casa, né? Como é que foi isso? Então, o depois é assim, como eu falei, a minha expectativa era só levantar a autoestima. Mas, assim, no ensaio eu ganhei muito mais que isso. Não foi só sobre autoestima, não foi só isso. Então, foi autoestima, foi autoconhecimento, foi autoaceitação, foi crescimento como mulher e como pessoa. E, assim, depois do ensaio, quando eu recebi as fotos tratadas, na verdade, quando eu recebi a primeira foto, eu estava no aniversário que estava acontecendo, e aí eu mostrei para a esposa do meu sobrinho, e ela falou assim, nossa, tá muito linda, muito massa, gostei. Aí, foi por isso que você se atrasou, não foi? Eu disse, foi, mas valeu a pena ter me atrasado. Aí, sim, depois que eu recebi, né, as fotos tratadas, mostrei para algumas pessoas, e, assim, fui muito elogiada e tudo mais. Mas a minha expectativa mesmo era receber o meu fotolivro que eu fiz. E aí, quando eu recebi o fotolivro, assim, fotolivro não é uma coisa que você mostra a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Você mostra as pessoas que você... Porque, assim, tem muitas fotos que são fotos que você não quer mostrar para todo mundo, não é isso? Então, quando eu recebi meu fotolivro, eu mostrei. A primeira pessoa que eu mostrei, eu lembro que foi Débora, né, que foi a pessoa que me incentivou a fazer ensaio. No meu fotolivro tem um texto
Ela leu o texto e, tipo assim, ela não ficou curiosa nem para ver as fotos. Foi engraçado que ela não ficou curiosa para ver as fotos. A curiosidade dela era ver o texto. Aí, quando ela viu o texto, e aí que ela viu que eu mencionei ela, poxa, Alexandra, eu não sabia que você ia me mencionar. Então, para ela, aquilo foi, tipo, poxa, ganhou um presente, porque, assim, Débora, a gente já se conhece de muito tempo, de 2000 e 2014. A gente se conhece há muito tempo e, assim, é uma pessoa, quando a pessoa está perto, quando é uma pessoa que está próxima de você, a pessoa conhece um pouquinho mais sobre você, sobre sua vivência e tudo mais. E, assim, do que eu era antes para o que ela viu ali, para o que ela leu ali, né, da minha transformação do antes de lá de 2014 para 2021, foi assim, foi uma mudança, tipo, girei no 360. Então, ela, poxa, Alexandra, eu fiquei muito feliz. Se eu soubesse que você ia mudar assim, que a sua cabeça ia mudar assim, que o seu contexto de hoje ia mudar assim para melhor, eu teria insistido antes. Porque quando a gente se conheceu, eu tinha uma vida conjugal e tal, só que sabe quando você está próximo de uma pessoa que você sabe que é uma pessoa fragilizada e você consegue levantar o ego da pessoa, claro que você vai ficar super feliz, principalmente quando é amigo, porque você quer ver o melhor da sua amiga, uma pessoa que você gosta, você quer ver a pessoa bem. Então, ela fala assim, poxa, Alexandra, se eu soubesse que ia ter esse efeito positivo dessa forma, eu teria insistido para você fazer bem antes. E eu comecei a ver algumas lives, né, que está gravada lá no perfil Sim. do H Fotografia. E aí eu disse assim, se eu tivesse assistido essas lives antes, eu não me permitiria passar por coisas que eu me permiti passar, porque a gente só passa pelo que a gente se permite passar. E vou voltar um pouquinho, tá? Voltando a falar do corpo padrão, o que me convenceu, na verdade, a fazer um ensaio sensual foi um trabalho seu que eu vi, que ali eu não vi, não foi tipo, não foi. É como você olhar e não ver. Você não viu um ensaio fotográfico, você viu uma sessão de amor próprio. E isso. É difícil quando eu fiz o ensaio, eu tinha 35 anos, hoje eu tenho 36. Mas eu vivi 35 anos da minha vida sem ter amor próprio, sem se amar por causa de algumas questões. E você começar, tipo, eu comecei a viver dali, da partir do ensaio. Então, para mim, é difícil olhar lá atrás. O tempo que eu perdi, né? 35 anos perdido é muito tempo. Mas, para mim, já tem a parte positiva, que é você ver que você, daqui por diante, você ganhou. E hoje eu consigo. Eu tento recuperar, né, o tempo perdido e viver, aproveitar o máximo do que eu posso na questão de amor próprio, de autoconhecimento, de aceitação e tudo mais. Aí, sim, falando do ensaio, do meu primeiro ensaio, depois do primeiro ensaio, quando eu recebi o fotolivro, mostrei a uma vizinha. E aí ela olhou todo e falou assim, nossa, tá muito linda, mas não parece que é você. Aquilo me incomodou e me incomodou bastante. Eu falei, como assim? Não parece que é eu? Por quê? Ah, tá muito bonita. Eu disse, tá muito bonita? Então, você acha que eu sou feia, é isso? Aí ela, não, mas é porque deve ser por causa da maquiagem. Né? E aí eu falei, e qual mulher que não fica mais bonita maquiada? Aí ela, mas deve ser por causa das tranças. Sabe, a pessoa tenta derrubar o seu ego de qualquer forma. Aí eu peguei, fui em casa, tomei um banho, me arrumei, só passei um batom e voltei lá. Aí falei, e aí, tô feia? Ela falou, não, realmente você tá bonita, mas as tranças te favoreceu. Aí eu, tá bom. Aí o que aconteceu?
eu fiquei com aquilo na cabeça, porque, tipo, eu preciso de um cabelo para ser bonita, então eu não tenho beleza. E aí foi que veio o meu desafio, me desafiei a fazer o segundo ensaio. Que aí eu fiz black, né? Tava bem segura, ainda conversei um pouquinho com o Nildes com relação ao cabelo, porque não tinha nem uma semana que a gente tirado as tranças, o cabelo estava ressecado. Aí fiz uma agonia, não foi, Nildes? Fiz uma agonia, incomodei bastante. Aí disse, meu cabelo tá horrível, meu cabelo é isso. Aí disse, Alexandra, relaxa, chegar aqui a gente dá um jeito, e tananã, e tananã. Aí incomodei bastante também, Heitor, fiquei, Heitor, acho que essas fotos não vai prestar, não. Meu cabelo tá horrível, não sei o quê, não sei o quê. Para, Alexandra, cabelo, a sua beleza não está associada ao seu cabelo. E aí eu fui bem insegura mesmo, até mais insegura do que o primeiro ensaio, por conta do cabelo. E por conta daquela vizinha, né? E por conta, A exatamente. miséria da vizinha. Não é a galinha da vizinha, não, a miséria da vizinha. Aí eu fiz o meu, né? Fiz o segundo ensaio. E aí depois, quando eu vi, eu disse assim, Heitor, deixa eu ver uma foto aí. Não tinha nem terminado o ensaio, lembra? E aí Heitor me mostrou a foto, eu disse, tá bom. Aí Nayara ainda estava lá, ainda pedi para ela, não foi? Comecei a fazer com chapéu. E aí foi fluindo, fluindo, fluindo. Só que aí teve uma questão nesse segundo ensaio. Porque tem uma foto que eu tô com a lingerie preta, que eu tô com guarda-chuva. E essa lingerie eu usei no primeiro ensaio. Aí eu fui inventar de fazer comparações. E tem outra comparação. Então, fui inventar de fazer comparações. Percebi que a minha bunda tinha murchado. Você entendeu? Não é o cabelo, agora é o cabelo. E não tem a vizinha. Não foi a vizinha que disse. Não foi a vizinha que disse, agora foi ela, né? Ela fez a vez da vizinha. Então, aí eu percebi que a minha bunda tinha murchado. Aí fiquei olhando a foto e disse, não gostei muito desse ensaio, não. Por que, Alexandre? Esse ensaio tá perfeito, não sei o quê. O que eu vejo é beleza. Eu disse, sim, então, minha bunda tá murcha. Ai, Deus. Aí, tá murcha o quê, Alexandre? Aí ele pegou... Uma pessoa na economia dessa, uma pessoa que tem uma economia dessa, tá... Né? Então, aí ele falou assim, olha, Alexandra, pare de olhar o que tá faltando. Pare de olhar o que está faltando e olhe o que você tem. Aí foi que eu entrei no outro processo, que foi o processo de autoaceitação, né? Que é o processo que eu estou vivendo hoje. Né? Então, eu estou no outro processo. Olha que lá, já tá vendo aí? Aqui, mostrando. Aí, Tá não vendo? estava? Tem uma certa economia aí, né? Mas falando economia, você decide que tem, né? Assim, tá guardado, tem uma poupança. Né? Então, aí sim, aí eu comecei, né? Analisei melhor o meu segundo ensaio e comecei. Depois que ele falou assim, pare de olhar o que está faltando e comece a olhar o que você tem. Pare de sofrer. É quase... Aí foi que eu entrei no novo processo, que é o processo de autoaceitação. Isso não quer dizer que, eu estou num processo de autoaceitação. Olha as fotos aí. Isso, então. Essa foto, olha lá, olha a diferença. Não tá murcha? Ai, não sei. O público vai analisar. Isso vai ficar, viu, né? Essa parte vai ficar, porque essa comparação... Vamos parar a fotografia, pegar o antes e o depois, né? Um ano depois para poder analisar a situação. Aí vamos precisar fazer, como tem alguma coisa aqui para poder medir isso, tem que ter um equipamento, né, para poder... Não sei, vamos lá. Sigamos, vamos seguir. Então, que é o processo que eu estou vivendo hoje, que é o processo de autoaceitação, né? Mas isso não quer dizer que, eu estou num processo de autoaceitação, mas que eu tenho que me descuidar, não, porque meu corpo precisa estar... Eu preciso cuidar desse corpo para ter saúde mental também. E daqui a uns anos, quando eu tiver... Hoje eu tenho 36, né? Daqui a 20 anos eu ainda quero fazer ensaio sensual. Então tem que estar em cima, né? A gente tem gente com ensaio sensual, agora recentemente teve de 56, 58, 60. Nós já temos 2 sexagenários que fizeram ensaio com a gente, né? Então, né? E com aquilo que tinha, né? Então, é assim. Certo. Alexandra, teve durante o roteiro, a Alexandra fez
ela falou de duas coisas. Falou da questão da autoaceitação e da autoestima. Eu achei legal aquilo que você falou, assim, essa descoberta que você faz, né, essa relação que você faz entre autoaceitação e autoestima, E né? autoestima, é isso. Porque, Então, diga aí, vai, essa coisa que você falou ali, que você descobriu recentemente aí. Então, o que eu descobri, autoestima e autoaceitação não é a mesma coisa, porque assim, autoestima você precisa sempre estar bem, você precisa estar sempre no auge, você precisa estar sempre, tudo tem que dar certo para você estar com a autoestima elevada, porque se você chega, tipo, num momento que você, vamos supor, Na comparação anterior, né? Assim, que na tem um comparação cabelo, anterior, que acha isso. que, né? Isso. Então, a questão da autoestima e a autoaceitação é bem diferente. Por quê? A autoestima é você estar com o ego elevado. E a autoaceitação é você se olhar e você se amar do jeito que você é, com as suas imperfeições, porque essa sou eu. É sobre isso, é sobre mim. Eu sou uma pessoa, né? Eu sou humana, tenho meus defeitos, ninguém é perfeito. E é sobre isso. Tem uma questão também relacionada ao meu black. Aí alguém pode perguntar assim: ah, se você se sentiu bem com black, por que você não assumiu? Por que que você não está black? Então, eu não estou black porque eu tenho uma vida bastante corrida, né? Para você ter um black bem cuidado, você precisa ter tempo. Infelizmente, hoje eu não tenho esse tempo e por isso eu não assumo o meu black. Mas depois do meu ensaio black, sim, eu percebi que, tipo, eu não preciso de cabelo, né, para ter beleza. Hoje eu sei que eu não preciso ter um bundão para ter beleza. Eu só preciso ser eu, tá bem comigo mesmo, me amando. E, assim, quando a gente tem amor, falando de amor próprio, quando a gente tem amor próprio, a gente chega num nível que a gente começa a não caber em certos contextos, em certos lugares. Porque, por exemplo, hoje, graças a Deus, graças ao ensaio, graças ao meu processo, eu tenho um amor próprio que não é uma crítica que vai me derrubar, ou que vai atingir meu ego, não, porque hoje eu me redescobri, entendeu? Hoje eu descobri o meu eu descobri uma Alexandra que eu não conhecia. Então, assim, falando do H fotografia, eu poderia ter chegado lá, feito as minhas fotos e ter saído da mesma forma que entrei e nada ter acontecido. Mas foi diferente. Por quê? Porque eu tive acolhimento, né? Eu fui abraçada. Eu fui olhada de uma forma que eu nunca fui, ninguém nunca me enxergou. Então, quando você se sente acolhida, é assim, você dá aquilo que você recebe, você dá o que você tem para dar. Então, quando você chega num ambiente que você é bem recepcionada, que você vê que a pessoa trabalha ali por amor e não por dinheiro, é totalmente diferente. Então, Zia Nildes, Heitor, Nayara, né, Débora, que vocês fazem parte da minha trajetória de transformação, de autoconhecimento, de amor próprio, e dizer a vocês que eu sou muito grata por isso. E aí? Agora, nesse momento, faz o quê? A gente bate palma, faz o quê? Então, Alexandra, agradecer por a sua... Porque, assim, o Fotobiografias Narrativas, e a quem vai assistir, né, quem está assistindo agora, a quem está assistindo agora nesse momento, ele é constituído dessas narrativas. Então, de novo, por que Fotobiografias Narrativas? Por conta dessa explicação que a pessoa dá sobre si mesma. A pessoa vai construindo, a partir dessa experiência, essas explicações sobre si mesma. Já estão concluídas essas explicações? Não, né? Então, a explicação que você deu para você naquele 2021 foi uma, a explicação que você está dando para você nesse momento é outra explicação, e o que a gente escolhe o tempo inteiro é que não é aquilo que eu falava com você durante o roteiro, não tem volta, né? Então, aquilo que a gente não tem volta para a gente. Aí a nossa alegria é ser quem a gente é nesse processo de transformação. E a nossa tristeza, nossa dor também porque a gente não cabe, aquilo que você falou assim, não tem mais como caber na ideia da vizinha, né? Na concepção da vizinha.
A gente trabalha com arte também, a gente fica pensando assim, bom, a gente já não cabe em qualquer discussão sobre arte, a gente não aceita qualquer coisa. A gente não aceita mais qualquer fotografia, a gente não aceita qualquer luz, a gente não aceita qualquer crítica, não é qualquer coisa então, assim, acho que esse processo, e aí você está falando fazendo autocrítica de qualquer sorte, né? Você falou uma coisa assim, eu estou, como diz assim, eu estou revendo, né, os meus 35 anos. E aí entra assim, eu sempre falo, eu aprendi com a minha própria trajetória, eu acho que funciona para muita gente, assim, que quem eu sou hoje, né, e quem você é hoje está sustentado O que você foi antes. por aquilo que você foi antes. Assim, cada camada que você tem, não dá. Se você não tivesse as camadas que você tem, que você teve, né, que você tem até agora, não tinha como sustentar isso. Então, assim, eu acho. E isso é que é o negócio da gente, do Fotobiografias Narrativas, e com o Nildes, né, assim, o que a gente foi tentando produzir, porque não é fácil para a gente também fazer esse movimento. E eu queria dizer isso, quando vocês se transformam, a gente precisa se transformar também. A gente não pode fazer qualquer coisa a mais. A gente está num nível agora que a gente não pode, imagine. Nildes agora chegou no momento que está produzindo, assim, ela não consegue mais fazer um ensaio sem fazer a produção, né? Sem se meter na produção da fotografia. E às vezes ela fotografa menos porque ela está envolvida com esse cuidado. E quando você fala isso, a nossa responsabilidade aumenta um pouco mais, né? Assim, né? E é o trabalho da gente. Então, agradecer a você e as narradoras que passaram pela gente. Débora participou desse processo, né? Débora. E tá para voltar para fazer um ensaio, né? Ela já fez dois ensaios. Vai voltar para fazer o terceiro ensaio. E ela vai voltar a fazer o terceiro ensaio, já retomando também algumas questões. Ela é uma outra pessoa do tempo que ela fez o primeiro e o segundo o ensaio. Então, e outras mulheres que fizeram, por exemplo, Lorena, que acho que é recordista de ensaio. Ela tem. E cada ensaio que Lorena fez com a gente foi um movimento diferente, né? Patrícia Lima, né, que fez ensaio com a gente. Patrícia Lima, que fez ensaio com a gente também, o primeiro, o segundo, terceiro ensaio. Então, esse movimento é um movimento o tempo inteiro de transformação. E não cessa de você descobrir questões, né? Porque cada momento que você faz, como você falou, é um momento novo. E aí eu queria que você, então, assim, a partir desse primeiro ensaio, do segundo ensaio que você fez, né, comparar, mas para a gente fechar, começar a pensar, arrumar essa ideia dessa, como é que é, conclusão, quais são as suas considerações finais, pensando assim, o que foi a sua grande descoberta, quando você pensa na sua trajetória, porque você é mãe, né? É uma pessoa que está se graduando em pedagogia, é uma educadora, já trabalha como professora, não é assim? Sim. E eu queria que você fizesse uma apresentação de quem você é, assim, um pouco de você, e que já você aproveitar nesse movimento, aproveitando que você já está falando, né? Que você contasse para a gente qual foi a sua grande descoberta. Pensando nesse antes, durante e depois dos ensaios que você fez, se você fosse fazer assim, bom, a minha grande descoberta nesse tempo foi essa, né? Bom, então, a minha grande descoberta nesse tempo foi, tipo, você descobrir que você é muito mais forte do que você achava que você é. E quando você, voltando à questão, vou falar sempre de amor próprio, porque quando você conquista algo que você nunca teve, é novo, é diferente, é bom, e é um processo, é igual o processo que eu estou vivendo, é o processo da transformação da lagarta em borboleta. Uhum. Então, a grande descoberta é você se posicionar e não aceitar mais qualquer coisa. Hoje eu não aceito mais qualquer coisa. Aprendi muito, comecei a ver alguns podcasts subconsciente. É o autoconsciente. Autoconsciente. E assim, aprendi muito que, às vezes, a crítica que o outro te dá, não é porque ele vê em você, ele não vê falha em você, não. Ele não consegue viver o que você vive, e aí, para te atacar, ele vai lá e é como se fosse uma defesa. Uhum. Ele vai lá e rebate. Então, hoje, eu sei que eu não sou uma pessoa de ferro, não sou uma mulher de ferro, não, né? Mas me considero uma mulher forte para bater de frente com postura o que vier. É tipo,
estou blindada com amor próprio. A reflexão é essa, blindagem com amor próprio. Pronto. E fala um pouquinho de você, então, assim, as pessoas saberem com quem estão ouvindo. Então, a sua profissão é? Então, eu sou pedagoga, Sim. né, pedagoga em formação, mas já estou na área. Sou mãe solo e digo isso com muito orgulho. Né? Tenho um filho lindo, mãe de Gabriel. Fiz ensaio recentemente com ele. E sou uma mulher realizada. Voltando um pouquinho, algumas pessoas já fui questionada pelo fato de estar sozinha. Algumas pessoas relacionam você estar bem a você estar com alguém. E não é sobre isso. Para você estar bem, você precisa estar consigo mesma. Tipo, eu não dependo do outro para ser feliz. A minha felicidade é individual. Quando uma pessoa depende do outro para ser feliz, nunca vai ser feliz. Porque uma pessoa não precisa do outro para ser feliz. Você precisa ser feliz com você mesmo. Você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa ter amor próprio. Você precisa se conhecer. Você precisa se amar de todas as formas, assim, todas as formas que eu digo, sem conceitos, sem preconceitos e sem conceitos. Fui questionada recentemente. Ah, você virou lésbica? Por quê? Pois é, e daí? Mas a questão não é essa, não é sobre isso. Não virei lésbica, mas... porque... Como assim uma mulher bonita, independente, está sozinha? Por quê? Porque eu quero estar sozinha, porque eu estou bem sozinha. Sozinha não, eu estou bem comigo mesma. Então, quando a gente... você consegue... tipo você... Como eu falei, eu estou blindada com amor próprio, então eu estou preenchida comigo mesma. Não preciso do outro para estar bem. Pode ser que mais tarde, daqui a 2, 3 anos, na hora certa, se Deus quiser, se Deus permitir, pode ser sim que eu esteja com alguém, mas no momento estou sozinha e estou muito bem. Aquele negócio daquela história de que antes mal acompanhado do que só, não sempre vale, né? Antes mal acompanhado do que só. Antes só vale. Do que mal. Aí não vale assim, antes só do que mal acompanhado. Então é isso. Agradecer a Alexandra por essa... Rendeu bastante, né? Posso falar Rendeu. Pode, sim. Sim, falando isso aqui, ó. Produção de nudes. No primeiro ensaio, a gente fez algumas fotos com tecido, né? E aí eu viciei nas produções de nudes. Todo ensaio que eu faço, né, nudes? Tem que ter uma produção de nudes. E aí eu já falei com ela que meu vestido de formatura é ela que vai produzir. Vai amarrada pro negócio lá, que massa. Tem que ficar segura a zona lá, né? Porque senão vai ser... Né? Aqui, ó, produção de nudes. Perfeita. Aí as minhas colegas perguntam, comprou esse vestido onde? É muito chique. Aí disse, vai lá no estúdio que nudes faz para você. Então é isso. Agradecer, então, Alexandra, pela sua participação, né, pela sua coragem de chegar até aqui. Não é um negócio fácil de fazer, não é? Essa proposta, ela é uma coisa, é um movimento, né, na hora da produção do roteiro. E aqui uma outra história, né? Tem um roteiro, tá aqui e tudo mais, mas nem peguei no celular para poder olhar o roteiro, porque você foi seguindo o fluxo. E ela estava preocupada, assim, né? Como é que vai ser, o que eu vou dizer, né? E nessa hora sobra, né? Teria mais tempo para poder falar. Se não fosse falar do retratar-se, né? Fosse falar do papel do retratar-se, tudo mais, a gente teria uma outra live, né? Um outro momento para tratar disso. Agradecer a você pela sua coragem de chegar até aqui. E pela sua coragem de se revelar, né? E a gente, fotografias é isso, a ideia do H-fotografia é mostre seu brilho, revele a sua beleza, e é a sua beleza, né? O seu brilho é a sua beleza, não é a beleza do outro, é a sua beleza. Agradecer novamente a Literatos Produções, que está viva ainda, né? Agora tem uma produção ainda com a luz e a cor, né? A produção de Nando Zambia, num estúdio que tá para ter nome, né? O estúdio, naquele estúdio. E agradecer a Nildes Oliveira pela produção dela, também da fotografia, pelas fotografias dela.
É interessante pensar que Nildes era a segunda fotógrafa e hoje ela me dá raiva porque ela se torna a primeira fotógrafa em algumas situações. Estou mostrando a foto e o pessoal diz assim, recentemente, Heitor, as fotografias estão boas, mas as de Nildes, viu? Estão ótimas. Né? Então, assim, agradecer a Nildes pelo engajamento, pela cumplicidade na produção. Esse trabalho não teria essa qualidade. Conversava com o Nando sobre isso, Nando Zambes sobre isso. A preocupação de Nildes com os detalhes, né? Lorena também observou essa questão, diz assim, demora, mas a produção sai, a fotografia sai por conta também dessa preocupação com os detalhes durante o ensaio. Convidar vocês para fazer o ensaio com a gente lá, visitar o nosso site, acompanhar o Instagram da H Fotografia Revelar, informar, né, fazendo as vezes de Nildes aqui, que a H Fotografia não faz somente ensaio feminino e sensual, né, e só feminino, faz ensaio masculino. Estamos chegando, esperando chegar. Já tivemos o primeiro, já tivemos 2 anos fazendo um ensaio fotográfico beirando o sensual, né? Então, assim, o H Fotografia está aberto para ensaio fotográfico, masculino também, mas todo tipo de ensaio. A gente faz cobertura de eventos, de evento cultural, artístico, casamento, batizado, aniversário de gato, né, de pet e tudo mais. Então, visite nosso site, acompanhe nossos projetos e é isso. Alexandre, alguma consideração final? A minha experiência com a fotografia foi uma experiência extremamente positiva, como eu já havia falado antes. E digo assim, para você, mulher, que às vezes você tem um companheiro que te apaga, ou você tem até uma amizade que te apaga, porque tem gente que vive puxando o tapetinho, né? Tem gente que tem prazer em puxar o tapetinho do outro. Então, vai lá, ó. Não é porque você vai fazer uma foto que você vai mudar a sua vida, não é sobre isso. A questão é você se olhar, independente do olhar do outro, porque você não precisa do olhar do outro, você precisa se olhar. Porque, se eu não me amar, quem é que vai me amar? Se eu não me olhar, se eu não me valorizo, quem vai me valorizar? Então, vamos lá. Fazer um ensaio lindo, maravilhoso, se mostre. Tenha orgulho dos seus pneuzinhos como eu. Tenha orgulho das suas celulites, das suas estrias como eu. Sabe por quê? Porque nós somos mulheres. E mulheres blindadas com amor próprio. Que hoje eu digo com autenticidade que eu sou uma mulher blindada com amor próprio. Isso aí. Muito bem. Com isso, encerramos o Fotobiografias de hoje com a participação de Alexandra Reis, né? Pedagoga em formação, pedagoga já, né? Está faltando agora só o canudo, isso, né? Pedagoga. E em breve estaremos com outra narradora no próximo Fotobiografias Narrativas. E esse foi o Fotobiografias Narrativas com Alexandra Reis, com o tema É Sobre Isso, ou Não É Sobre Isso. Isso. Ainda pode falar? Pode. Então, isso, o que a gente está falando hoje, o que eu estou vivendo hoje, isso é apenas o início da minha trajetória. Isso não para por aqui, né? Porque hoje tem um horizonte que eu sei que não é aqui. Não é isso aqui, não é só sobre isso. Ainda Sim. Tem muitos degraus. Não é sobre isso. É sobre isso e não é só sobre isso, né? Então ainda tem muitos degraus que ainda vão ser alcançados. Ainda vou voltar e vou fazer outra live, viu? Não vai, claro. Valeu então, boa noite. Boa noite, gente, e estamos juntos. Quer dizer, qual é o dia que eu não lembro?